No final de 2019, a gente até fez uma lista com as maiores pérolas do bolsonarismo ditas naquele ano, o primeiro ano do mandato do mito. Era trágico, floresta queimando, derramamento de óleo, corrupção. Mas ainda assim, havia algum espaço para o humor. Não muito, é verdade. O humor tinha que passar assim, se esgueirando pelas tragédias. Precisa falar de todas as declarações violentas que se acumulam até aqui, vindas de Bolsonaro e do seu entorno. Tem um perfil que foi muito utilizado durante a CPI da Covid. Chama-se Desmentindo Bolsonaro. O que esses caras fazem de maneira anônima, até para se proteger, não está fácil o Brasil, é um arquivo das falas do Bolsonaro. Isso é muito importante porque muitas vezes ele diz X num ano e Y no outro. E aí, quando você contrapõe, você fica óbvio que em algum momento ele deveria estar mentindo, né? E esse perfil, muito importante aí para o Brasil presente, chamado Desmentindo Bolsonaro, fez uma compilação das declarações violentas, do discurso de ódio do Bolsonaro, que não vem de hoje, né? Que não vem de hoje, como vocês vão perceber nessa breve compilação. Pretendo fazer, vamos conversar com o parlamento também, vai ser uma excelente reforma política, né? Você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito. Pegamos um país quebrado, moral, ética e economicamente. Mas, se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para quem nos suceder em 2026. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele, não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela. Logicamente, se esse número crescer bastante, eu vou ter alguma recompensa hoje em casa, né? Quem sabe? Eu estou aqui porque acredito em vocês. E vocês que estão me ouvindo porque acreditam no nosso Brasil. Como é que você vai organizar o seu governo? Você vai fazer o que todo mundo faz com essa festa de distribuição de cargos ou não? Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Nós estamos num teatro. Nós sabemos, tá, que qualquer um dos outros, porventura, venha ganhar as eleições, vai se reunir lá nos porões do Jaburu, com os líderes partidários e ratear o Estado. Ministério para um, secretaria para outro, estatal para outro, diretoria de banco para outro, etc. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, Daciolo? Eu não conseguia atingir a governabilidade. Eu perguntava, o que é governabilidade para vocês? Porque eu sempre questiono a imprensa aqui, ninguém respondia nada. Bem, o que eu fiz a questão de 2 meses para cá? Eu falei, olha, nós temos que ter uma agenda positiva para o Brasil. Eu vou começar a conversar com os partidos de centro também. E eu conduzi a conversa ao longo dos últimos 2 meses. Conversei com praticamente todos os líderes e presidentes de partido e líderes de partido também. Sim, alguns querem cargos. Eu não vou negar isso daí. Alguns, não são todos. Pequenininho aí. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho, eu dou. Esses governadores aqui, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Em março, já dava para saber que a pandemia não era brincadeira. Não precisava ser a pessoa mais bem informada do mundo para saber que estávamos diante de uma catástrofe com o potencial de custar milhões de vidas humanas pelo mundo. Foi nesse contexto aí que Bolsonaro soltou a primeira previsão dele. O Brasil teria menos de 800 pessoas
mortas pela Covid. Mas nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Presidente. Então tem essa campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Tá ok? Valeu! Boa noite, pessoal. Fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Quem quer atrapalhar o progresso, vai atrapalhar na ponta da praia, aqui não. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Isso é muito bom. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pense dessa forma para poderem agir. Tem um idiota, quem comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Senhor Henrique Meirelles, o seu partido, o MDB, é o símbolo do toma lá da cá. Muitos ministros estão envolvidos na Lava Jato, outros estiveram no Mensalão. Isso tudo vem exatamente da indicação política, que o seu partido nunca abriu mão de cada vez mais abocanhar mais e mais ministérios, mais e mais diretorias de estatais. Ou seja, desse abocanhamento, desse toma lá da cá, é que surge a ineficiência do Estado, onde não temos saúde, educação e segurança, e surge também a corrupção. Senhor presidente Michel Temer, estou muito honrado em ter aceito o nosso convite para representar o nosso país, o Brasil, nessa missão humanitária. O ministro vem ignorando o incêndio que aconteceu na última quinta-feira na Cinemateca em São Paulo, que destruiu centenas de documentos do audiovisual brasileiro. De volta ao Brasil, Machado participou sem máscara das manifestações a favor do voto impresso em Pernambuco. O negacionismo durante a pandemia também faz com que o Brasil seja motivo de chacota. O governo Bolsonaro já foi criticado por grandes veículos da imprensa internacional pela condução da crise sanitária. O jornal italiano La Repubblica, por exemplo, já chamou o presidente brasileiro de o último cético. Se a gente se compara com aqueles países, digamos, mais desenvolvidos, o que a gente percebe é que a gente vai ficando mais distante desse bloco, por uma série de razões estratégicas e políticas, e também por conta da péssima resposta brasileira à pandemia, vai nos deixando para trás. Com esse comportamento, o Brasil perde aos poucos a sua credibilidade no cenário internacional, o que pode prejudicar diretamente a economia. O Brasil tem sido visto como um parceiro não confiável, isso é um dos processos, mas é claro que se a gente pensar mesmo do ponto de vista econômico, investidores começam a ficar um pouco mais receosos de investir no Brasil justamente por não saber que tipo de mensagem o Brasil está querendo passar. No ano passado, o Brasil exportou para os países árabes mais de 14 bilhões de dólares e para Israel pouco mais de 320 milhões. E para falar mais sobre as relações internacionais do governo Bolsonaro, eu converso agora com o presidente da Associação Islâmica de São Paulo, Mohamed El Kadri. Boa noite, Mohamed, seja muito bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigado, boa noite. Tudo bom? Ô, Mohamed, para quem está em casa, também conseguir compreender um pouco mais, gostaria que você explicasse por que os muçulmanos eles não concordam com a abertura, né, no caso dessa abertura de uma embaixada, até mesmo do escritório em Jerusalém. É que, na verdade, é assim, Jerusalém é a terceira mais importante cidade para os muçulmanos. Sim. Então, ela tem uma profunda importância para nós.